Vamos lá. Coloquei esse negocinho aqui só para a gente seguir uma ideia, né, do como é decidir o destino, como que é a gente chegar na conclusão do que é melhor, do que não é tão bom assim, tá? O que acontece muito? A gente, para passagens nacionais, diferentes das internacionais, a gente lida muito mais com ações promocionais, com datas específicas para poder fazer essas emissões, com uma paciência a mais. Muita gente fala, né? Hoje se fala muito, não tem melhor horário para poder fazer a compra, não tem melhor dia para poder fazer a compra dessas passagens, mas com os testes que eu faço assim no dia a dia, eu percebo que sim, tem diferença sim. Quando a gente vai fazer as buscas nos finais de semana, as passagens estão mais caras né, para data específica. Quando você vai fazer a pesquisa ali pela quarta ou quinta-feira, terça, quarta e quinta, geralmente os preços estão menores, principalmente nas quartas-feiras à noite, os preços tendem a ficar menores. Então, isso é uma coisa que, não tem? Tem sim. E outra coisa que acontece muito, né? Às vezes as pessoas veem lá que as passagens elas estão com preço. Então, vamos supor, no dia ontem, vamos supor, a passagem estava para ir de São Paulo a Recife, a passagem estava 25 mil milhas. E aí, hoje, ela entrou e a passagem está 30 mil milhas. E vamos supor que ela entra um pouco mais tarde, a passagem está a 35 mil milhas. Isso acontece também porque, apesar das companhias aéreas falarem que não influencia, que não tem nada a ver quando você pesquisa muito sobre um destino, que isso não influencia, mas influencia sim nos preços das passagens, tá? Principalmente a Smiles. Eu fui num evento presencial e tinha um representante da Smiles, e a gente teimando, né, com a pessoa assim, não, você não está entendendo. Quando a gente faz a busca mais vezes, o preço sobe, o preço aumenta. Aí ela, não, isso não tem nada a ver. Tem sim, e aí a gente vê isso na prática, sabe? Que quanto mais a gente pesquisa sobre um destino, mais ele sobe. E a gente vê isso muito, 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 muito na agência. Na agência, o navegador que a gente tem, né, o computador que é usado para fazer as buscas das passagens, quando a gente faz as buscas ali em cima para um cliente, ou enfim, é o dia todo pesquisando passagens, né? Até para conseguir colocar ali no aplicativo também, quando a gente encontra melhores oportunidades, é o dia todo pesquisando sobre passagens. Então, já aconteceu de um cliente mandar, cara, eu estou pesquisando aqui agora, e essa mesma passagem que você está falando que está X, aqui para mim, pagando em dinheiro, está Y, mais baixo, sabe? Mas isso acontece. Pois é, pois é. Só que todo mundo fala que isso não existe, mas existe, não tem o que fazer. Então, isso é uma das coisas que a gente tem que se atentar. Então, o que eu faço muito? Eu faço pesquisa em diferentes navegadores, tá? Então, eu tenho diferentes navegadores e diferentes dispositivos também, e eu sempre limpo o cachê, o cache, conforme vocês queiram chamar, mas é muito simples fazer essa limpeza no celular mesmo. Depois, se vocês quiserem, é só pesquisar no Google, como que eu limpo o cache do meu navegador no celular. Vocês vão ver lá que, por exemplo, para o iPhone, que é o que eu uso, é super simples. Você vê ali e já consegue tirar as informações. E um erro que acontece, e inclusive muitos erros de busca de passagem acontece por causa disso, porque não limpou essa informação ali do site e acaba dando erro. Então, uma das coisas que a gente faz é isso, tá? Então, eu posso até colocar aqui embaixo, depois eu vou mandar esse resumo, tá? Vou deixar ele mais bonitinho, claro, e vou mandar lá para vocês. Mas, então, seria busca de passagens na quarta, geralmente um preço menor,
do que finais de semana. E buscas. Deixa eu configurar aqui para não conseguirem ligar o áudio. Peraí, deixa eu ver como faz. Pronto, deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Buscas em diferentes navegadores. Limpeza do cache. Então, essas são coisas que a gente percebeu, assim, na prática, que talvez as pessoas falam que não funciona, mas funciona sim. São coisas que realmente acontecem, sabe? E aí, o que eu tenho percebido muito também? As companhias aéreas, elas fazem liberação de lote de passagens award ou promocionais, né? Que são passagens que têm o menor preço, tá? Então, o que acontece muito? Dentro de um dia, geralmente a gente está pesquisando ali uma passagem X e a gente percebe que aquela passagem de manhã estava um preço, por exemplo, essa mesma passagem que eu falei, São Paulo, Recife, ela está 30 mil milhas e quando a gente vai olhar à tarde, ela está 9. Isso acontece porque foi a companhia aérea que liberou mais um lote, que não é só para aquela data, não é só para aquele horário que a gente está mandando, mas geralmente eles pegam, inclusive, do mês todo, ou então, por exemplo, as passagens das terças-feiras, as passagens das quartas-feiras, as passagens das quintas-feiras. Eles vão fazendo essas liberações de lote. Audrey, como que eu vou saber disso? Fazendo a pesquisa da passagem em dinheiro, tá? Lembrando que aqui eu estou falando de passagens nacionais. Deixa eu até colocar aqui em cima. Passagens nacionais. Que aí a gente consegue diferenciar aqui, tá? Então, isso é uma coisa que acontece. Então, para a gente descobrir buscas de passagens em dinheiro. Passagem nacional, na minha visão, é uma das coisas mais fáceis, mais simples de a gente conseguir o menor preço, tá? De a gente encontrar esse menor preço. Óbvio, quando a gente tem uma data muito específica, a gente tem que ir observando, entender qual é o preço médio. Então, por isso que é legal a gente ter o acesso ao aplicativo, porque você consegue entender ali quais foram os últimos preços interessantes daquela rota. Então, por exemplo, eu não sei nem se vocês já viram lá, mas tem como favoritar uma rota agora. Então, eu quero São Paulo, Recife. Você consegue ir lá e favoritar aquele, e aí quando você clica, vai abrir as passagens referentes àquela origem e destino, tá? Então, isso é interessante para que você consiga monitorar o preço. Daqui a pouco, a gente também vai ter aquele resumo que a gente já tinha de acordo com o destino, né, mostrando ali qual é a média de preço, tá? Enquanto a gente não tem isso, vocês podem ir usando, assim, na base do olhômetro mesmo, olhando lá o que é que tem acontecido nos últimos dias, tá? Mas por que isso é importante? Porque isso é que te fala se você pode esperar ou não uma passagem, o preço de uma passagem. Eu estou falando tudo isso primeiro porque são dúvidas que podem surgir, né? Provavelmente, se você está pesquisando passagens, você se frustra porque você está olhando ali, pô, estou sempre olhando, a passagem não chega num preço bom. Ou então, lá no grupo, a gente coloca, ou no aplicativo, a gente coloca uma passagem de 14 mil milhas, e aí, quando eu entro, tem uma passagem de 50, 60, 70, 80, 100. E aí, isso é muito frustrante, né? Mas o que importa é que a passagem pode chegar naquele preço. E aí não significa que você está ali com aquele preço maior hoje, que ele não vai chegar nunca no menor preço.
Às vezes as pessoas olham para a passagem e acham que ela é tipo assim, é como se ela estivesse atingindo níveis, né? Ah, ela estava 14, agora está 20, agora está 30, agora está 40, nossa, ela só vai subir. E não, muito pelo contrário, ela funciona como oferta-procura. Outra coisa também, outro mito, não significa que se você tem ali passagem. Ai, gente, peraí, que meu computador está notificando todas as mensagens do WhatsApp, e aí eu olho e me perco aqui, peraí. Deixa eu colocar aqui para não perturbe. Pronto, agora foi. Então, não significa, outra coisa também que acontece, é que não significa que você vai ter, chegando mais próximo da viagem, que a passagem vai ficar sempre mais cara. Já aconteceu, por exemplo, de eu emitir passagem para a semana da viagem, e a passagem está muito menor do que há 2 semanas atrás, ou de um mês atrás, ou de 2 meses atrás. Já aconteceu demais isso. Um exemplo que eu dei da passagem da minha mãe, eu comecei a pesquisar passagem em janeiro, quando a minha mãe começou a falar comigo, eu acho que eu vou em julho, tá? 6 meses, gente. Então, na nossa cabeça é quanto antes, mais barato vai ser. Beleza. Janeiro, nada. Fevereiro, aumentou. Março, diminuiu umas 3, 4 mil milhas, mas estava tudo em torno de 20. Aí abril. Maio. Aí maio já estava em torno de 19. Março, né? Aí abril, quando deu abril, ela bateu, acho que 29. Aí eu falei, meu Deus do céu, onde vamos parar, né? Mas eu já sei que passagens entre Vitória e Belo Horizonte, essas passagens podem custar até o mínimo delas, a não ser assim, né? O mínimo do mínimo pode chegar até 2 mil milhas, tá? Isso é real, isso acontece. Mas o mínimo ali aceitável seria umas 10 mil milhas, tá? Enquanto, né, a Azul, ela geralmente, ela entra com os preços exorbitantes, mas vocês têm que entender como que funciona. Então, não significa, se existiu a passagem de 10 mil milhas, significa que pode haver aquela passagem pode também chegar nesse preço, só que você tem que ir fazendo um monitoramento, tá? Então, por exemplo, eu vou mostrar daqui a pouco até a ferramenta que eu uso para fazer o monitoramento dessa passagem. É automático? Não. Se você criar uma automação para isso, pode até ser, mas não é automático. Você tem que entrar lá no site, fazer a pesquisa, não tem outro jeito, sabe? Mas você precisa ter a noção de quanto custa, tá? Que isso o aplicativo ajuda, e entender a rota que você está fazendo e colocar ali como meta. Minha meta é pagar X. Tudo que estiver próximo daquilo, beleza. Resumo da ópera, eu comprei a passagem de julho no final de maio. Então, ou seja, menos de 2 meses antes da viagem. E a convenção é que é cerca de 3 meses, 4 meses, seria passagem ali com o preço ideal. Então, tem que ter paciência. Eu sei que às vezes, até em mim, tá? Isso é normal, acontece da gente ficar muito ansiosa. Ai, gente, essa passagem está muito cara, ou então, ai, essa passagem não está chegando no preço. Ai, meu Deus do céu, não vai chegar nunca. A mesma coisa de disponibilidade para passagens internacionais. A gente fica ansioso ali para ver, mas acontece, tem as liberações, tá? Porque, entenda, se a companhia pega e libera todas as passagens no começo do ano com o menor preço possível, acabou. Como que elas vão ter argumento de venda durante o restante do ano? Entende? Então, não funciona assim, é oferta e procura, tá? Mas dito isso, o que eu quero falar aqui para vocês? Primeira coisa é como que a gente usa, né? Como que a gente faz na decisão do destino. Aqui dentro do Brasil, isso funciona um pouco menos. Quando a gente vai falar de passagens internacionais, a gente vai falar
de uma passagem diferente, de valor de portas de entrada. Então, a Europa é um grande exemplo disso. Então, como que eu decido o destino? Eu quero ir para Paris, mas às vezes a porta de entrada melhor vai ser entrando por Madrid, por Barcelona, por Amsterdã. Então, isso vai mudando, tá? Agora, aqui no Brasil, o que, que eu poderia falar que seriam portas de entrada, por exemplo? Seriam coisas assim que daria para a gente fazer que fica melhor. Um exemplo clássico que eu falo sempre é Maceió. Maceió, geralmente as passagens são mais caras. E aí, quando a gente faz a passagem indo para Recife, Recife é uma porta de entrada no Nordeste, tá? Então, um carro indo de Recife para Maceió, dependendo de quantas pessoas vocês vão, né? Também, tudo tem que ser colocado na ponta do lápis. Mas até o roteiro ele fica melhor se você chega por Recife e sai por Maceió, por exemplo, sabe? Então, é uma coisa que ajuda bastante. As passagens para Maceió, elas vão custar ali, em comparação, saindo de São Paulo, elas podem custar até 30 mil milhas, enquanto para Recife, 14, até menos. E aí, em ações promocionais, Recife você vai encontrar até por 10 mil milhas. Eu já vi passagem de São Paulo para Recife de até 6 mil milhas, tá? É o que é o padrão? Não, não é o que é o padrão, mas pode acontecer. Só que aí a gente se baseia do mais comum, que é 14, tá? Então, essa é uma porta de entrada, digamos assim, que é bem legal. Outra porta de entrada seria de Florianópolis, a gente tem Navegantes, que não é tão distante assim. E aí é mais ou menos o mesmo conceito que a gente tem ali de Maceió e Recife. Outra passagem bem legal, e aí não é nem a questão de ser porta de entrada, ou de eu chegar por lá e conseguir ir para outra cidade, mas até poderia ser, que é Curitiba. Às vezes você vai olhar uma passagem para São Paulo, está muito caro, e de São Paulo para Curitiba, de ônibus, né? Isso aí eu estou falando assim, passagens mais em cima da hora, né? Porque aí para São Paulo geralmente é mais barato. Mas em cima da hora você vai olhar uma passagem para São Paulo, está mais caro do que ir para Curitiba. Ah, às vezes São Paulo está 30 mil, ir para Curitiba está 8, 9, sabe? Isso acontece muito. Curitiba é um dos lugares que a gente mais vê oportunidades de passagens. Então, vão ser passagens ali que vão custar mais ou menos isso daí. Eu já vi saindo de Vitória, indo para Curitiba pela Latam, por 3 mil milhas, 4 mil milhas. Aí você fala assim, nossa, é muito pouco. E é mesmo, porque é a rota, né? Porque aquele destino ali, ele é um hub, entende? Então, a gente consegue ter boas oportunidades ali. Então, seria assim, Curitiba, São Paulo, tá? Esses seriam, assim, os principais. A gente poderia até colocar aqui Fortaleza, mas, por exemplo, do Sudeste para ir para Fortaleza, já tem um preço um pouquinho mais salgado, mas em comparação a outros destinos do Nordeste, talvez o preço seja menor. Mas, outro destino que tem boas emissões é Belém. Belém é menos visitado do que Fortaleza. Então, Belém tem um preço menor. Às vezes faz mais sentido você comprar para Belém e ir, por exemplo, para Manaus. Manaus também costuma ter uns bons preços, mas pode acontecer de Belém estar muito mais barato, chegando, por exemplo, pela Smiles e Azul, tá? Costuma ter ótimos preços, e aí você consegue ir ou para Fortaleza de lá, no segundo voo, ou ir para Manaus no segundo voo. Também é uma porta de entrada, digamos assim. E aí, basicamente, esses daqui são os que eu lembro agora que faz sentido. Aí você colocaria Brasília, né, como outro ponto de entrada, mas aí a gente está falando já de hubs. Mas Brasília
também é um aeroporto que tem muito fluxo de passagens e tem passagens mais baratas também, tá? Daí, como que a gente chega em conclusões como essas daqui? Aí já é aquele site conhecidíssimo da gente, que praticamente toda vez a gente vai falar dele, que é o Fly Connections. O Fly Connections, muita gente não entende a função dele. A função do Fly Connections é só entender rota, tá? É só para isso, nada mais do que isso. Ele não é para encontrar passagem mais barata, ele não é para descobrir o programa de fidelidade, ele ajuda, se você tiver as ferramentas certas ali para depois procurar sobre aquele programa. Por exemplo, quem tem o guia de emissões consegue ir lá no Fly Connections e aí, de acordo com a companhia aérea, olhar lá no guia e ver quais são os programas que emite com aquela companhia aérea, tá? Mas o Fly Connections, ele é só para você entender a rota que você vai fazer, as passagens que são disponíveis, né? Uma coisa, assim, o que ajuda muito o Fly Connections, às vezes você é uma pessoa que não viaja muito, então você não sabe nem muito bem quais são as passagens que estão saindo do seu aeroporto de origem, qual é o melhor programa de fidelidade para você. Por exemplo, eu moro em Vitória. Aqui, se eu quiser ir para Belo Horizonte, eu tenho que ter milhas azul, tá? Mas é só se eu for uma passageira frequente para Belo Horizonte. Ou para Recife, por exemplo, porque também tem voo direto para lá. Mas, caso eu queira viajar para outros lugares do Brasil, principalmente São Paulo, eu provavelmente vou acumular mais milhas na Latam. Por quê? Porque o fluxo de passagens com a Latam é muito maior do que o fluxo de passagens com a Azul. Então, se eu não pretendo ficar fazendo muitos voos para Belo Horizonte ou para Recife, por exemplo, eu não vou precisar ter milhas da Azul, porque talvez ela vai mais me atrapalhar do que me ajudar, tá? Lembrando que eu sempre falo para ter pontos e não milhas, mas às vezes a gente precisa ter algumas milhas ali para aproveitar oportunidades. Eu sempre falo isso, e assim, o que acontece muito na prática? A Azul, ela tem reserva de passagem. Você consegue colocar lá 3 dias daquela passagem reservada. Então, dá um tempo para você pensar na estratégia que você vai fazer para conseguir o menor custo lá dentro da Azul. A Gol, né, a Smiles, ela tem uma ferramenta maravilhosa, que é o meu sonho que tem em todos os programas, que é o Viagem Fácil. Então, você compra, você não precisa ter milhas. Mas a Latam não. E a Latam, talvez seja até por isso que ela tem excelentes oportunidades de passagem, porque vai ser pouca gente que vai ter milhas suficientes lá dentro para poder emitir. Então, entender qual é o fluxo de passagens do seu aeroporto de origem é muito bom para você entender também, não só para um destino, mas de acordo com vários outros destinos que você gostaria de fazer ao longo do ano e que você pode se preparar melhor para emitir, para estar ali pronta para quando surgir uma oportunidade, entende? Então, vamos lá, eu vou abrir o Fly Connections aqui, só para relembrar, tá? Como ele é, porque eu acho que vocês devem estar cansadinhos de ver ele, né? Ele é bem, estou sempre falando aqui. Mas, basicamente, como que você vai fazer isso, né? Como que você vai saber sobre a sua origem? Basicamente, você vai colocar aqui a sua origem. Eu vou fazer com Vitória, tá? Vou colocar aqui VIX, e olha só, o que tem de Vitória, né? O que ele vai me falar aqui, primeiramente? Ele vai me falar quais são os aeroportos que tem mais voo. Então, ó, aqui já é o indo para um hub, que é Guarulhos, né? Então, ele me conecta a Guarulhos. E olha só, Vitória, ele não conecta a nenhum aeroporto vermelhinho, né? Que tem menos fluxo de passagem. Então, Vitória a gente acaba tendo menos opções. Quando a gente tem menos opções, quanto menos opções, mais caras são as passagens. Isso é normal, tá? Mais caras são as passagens em milhas, mais caras são as passagens em dinheiro,
Porém, todavia, entretanto, dependendo da companhia aérea, isso também não afeta de acordo com a ação promocional dela, tá? Exemplo prático disso. Essa semana passada, eu até fiquei triste que eu não aproveitei. Eu falei, ai, gente, deveria ter emitido essa passagem, que foi saindo de Vitória, indo para Barcelona por 62 mil milhas, saindo já de Vitória. Opa, estava logado. Deslogou? Ah, tudo bem. Então, por exemplo, essa é uma passagem. E aí, quando você ia pesquisar, fazer a mesma pesquisa saindo de São Paulo, o preço saindo de São Paulo estava 75 e saindo de Vitória estava 68. O que é isso? Por que isso? Ação promocional, oferta, procura, entende? Então, como que as companhias aéreas vão vender só para quem mora em São Paulo, gente? Não dá para vender só para quem mora em São Paulo. Da mesma coisa, não dá para vender só para quem mora no Rio. Então, eles fazem ações promocionais e liberam algumas passagens. Isso acontece sempre? Não, tá? Então, quando vocês forem fazer pesquisa de passagem, não é só saindo de São Paulo, tá? Isso aí seria mais para viagens internacionais, mas o comum das pessoas é elas olharem ou só saindo da cidade de origem, então a pessoa olha só saindo de Vitória, ou ela olha só saindo de São Paulo. E o certo é olhar saindo de Vitória, São Paulo, Rio, tá? Porque aí são passagens que depois a gente vai montando um quebra-cabeça para conseguir alcançar uma emissão 10 de 10, a melhor possível com aquele cenário, tá? Mas basicamente, como que eu olho aqui quais são os voos, tá? O que seria melhor aqui para mim? Qual seria o programa de fidelidade melhor? Primeira coisa é entender que a rota aqui, as melhores rotas, elas são dos voos diretos. Então, ó, passagens boas para quem mora em Vitória: Recife, Salvador, Brasília, Belo Horizonte, São Paulo, VC, todos os 3 aeroportos de São Paulo e Rio de Janeiro, tá? Então, essas são as melhores emissões. Se eu quiser fazer voos assim muito baratos, eu posso olhar, né? A maior probabilidade e disponibilidade vão ser para esses destinos aqui. Mas isso não significa que eu sou refém desses destinos. Não significa que eu vou precisar ir só para esses destinos. Mas eu vou necessitar mais de ações promocionais, tá? Para outros destinos do que eu precisaria para esses daqui. Exemplo, dentro de um ano, se eu quiser viajar para Recife, de 365 dias, 200 vão ter preços ótimos. Se eu quiser ir, por exemplo, para São Luís do Maranhão, de 365 dias, 20 serão ótimos, entende? Então, tem essa diferença. E aí, como que a gente consegue olhar? A gente vai abrindo destino por destino, de acordo com o que você viaja mais. Então, ó, indo para Guarulhos, Gol e Latam, tá? Aqui indo para VCP, Azul. Lembrando que VCP é bem longe de São Paulo, hein? Indo para Belo Horizonte, Azul. Aí você vê, ó, não tem voo da Latam, não tem voo da Smiles, mas tem voo da Azul, tá? E aí é interessante também ver aqui, ó, quantos voos tem. Então, ó, durante a semana, quando eu vou fazer a pesquisa das minhas passagens, se eu olhar, por exemplo, aqui para viajar na segunda, provavelmente vai ser mais barato do que viajar no domingo. Só tem 3 horários, tá? Se eu coloco aqui para viajar, deixa eu ver aqui se vai ter alguma diferenciação, ó. Eles vão mudando, tá? O ideal é sempre olhar o mais próximo, ó, tá vendo? Que até aqui em junho, ó, tem mais viagem amanhã, na quarta-feira. Mas então, provavelmente, as passagens aqui durante a semana, elas são mais baratas do que a do domingo. Tá vendo? Porque tem menos voos. Então, de novo, oferta, procura. Se tem menos voos, né, eles conseguem atender menos clientes, consequentemente, a passagem vai ser mais cara. Então, isso também é uma forma de você observar aqui esse calendário. Esse calendário, uma outra dica aqui para você que está observando ele, é você não ficar olhando só o próximo mês, por exemplo. Vai lá no mês que você quer viajar. Ah,
ele vai pedir para você entrar no Premium. Porque antes era liberado, tá? Até 3 meses para frente. E aí você já conseguiu olhar quais eram as datas também, né? Os horários, porque muda, isso daqui muda de temporada para temporada, data para data. Então, geralmente janeiro tem mais voos, fevereiro tem mais voos, tá? Mas isso daqui é mais ou menos um padrão que acontece para tudo quanto é origem e destino, beleza? Mas isso aqui seria um outro destino. Brasília, Gol e Latam. Salvador, Gol. E aí Recife, Azul, tá? Mas quando a gente vai olhar para outros destinos aqui, se a gente fosse colocar, por exemplo, São Luís do Maranhão, que foi um lugar que eu falei. Vamos ver aqui, ó, o que a gente conseguiria. A gente passando por Belo Horizonte seria Azul, tá vendo? Salvador seria Gol, Brasília, Gol Latam, Recife, Azul, Rio de Janeiro, Gol e Latam, Azul, Gol e Latam, tá? Mas por que que eu sei que para mim seria melhor Gol e Latam? Porque quando eu vou fazer a comparação de preço na prática, eu consigo perceber que tem mais horários de voos, tá? Então, isso influencia muito. Se eu vier aqui no calendário, por exemplo, deixa eu ver aqui o que tem para Salvador. Tem menos horários, mas pode ser que de Salvador para São Luís tenha mais horários do que, por exemplo, saindo de BH para lá, entende? Então, tudo isso faz parte da nossa busca. Isso daqui não é para você ser expert, isso aqui é para você entender sobre a sua origem, sobre os destinos que você está planejando voar aqui dentro do Brasil. E eu escolhi o Vitória como exemplo, exatamente porque Vitória é um destino mais desafiador, né? É um destino, é uma origem mais desafiadora. E a gente vai precisar ter um conhecimento um pouquinho maior para entender sobre ela. Se você mora em São Paulo, por exemplo, qualquer companhia aérea, a maior parte das companhias aéreas vai te favorecer muito bem. E aí, quanto mais a gente sobe, se a gente for para uma pessoa que mora em Manaus, Belém, aí sim, nossa, aí diminui mais ainda. Para quem mora em Palmas, uma vez eu fiz um orçamento para Palmas, que eu falei, gente, não é possível, não, que esse destino só tem essa quantidade aí de voos. É um destino com uma quantidade de voos muito baixa, aí a passagem acaba saindo muito mais alta do que deveria, tá? Então, para que serve o Fly Connections? Para entender sua origem, os destinos que você quer, e para te ajudar a decidir qual vai ser o melhor programa para você, tá? Em voos nacionais, ele serve para isso. Em voos internacionais, é mais para realmente decidir a sua rota, tá? Quais são as portas de entrada de um país, né? De um continente, como eu dei aquele exemplo, Europa, beleza? Então, Fly Connection serve para isso, tá? E aí, depois, a gente consegue já definir os sweet spots, tá? O que é sweet spots, quando falamos isso para vocês? Sweet spots nada mais é do que as melhores emissões daquele programa, tá? As melhores emissões daquela origem destino, as melhores emissões daquele destino, tá? Então, quando a gente fala de sweet spots, é quando a gente vai falar assim, a passagem saindo aqui ai meu Deus, agora para eu dar um exemplo, sei lá, de Curitiba para ir para, vamos dar esse exemplo fingindo que não vai dar certo, tá? Saindo de Curitiba indo para Recife. Aí de Curitiba para Recife, a Azul ela tem menos voos. Então Curitiba para Recife ela custa, sei lá, 50 mil milhas é a média. Só que de Vitória para Recife custa 14. E de São Paulo para Recife também custa 14. Então, como que pode, saindo de São Paulo ser 14 e saindo de Vitória também sendo 14, se a gente tem menos fluxo de pessoas, né? Digamos assim, menos horários de voos. Então, esse seria um sweet spot, né? Seria uma passagem que, quando eu pesquiso saindo de um aeroporto menor de origem, indo para um outro aeroporto. E quando eu pesquiso saindo de um aeroporto maior, como Guarulhos ou então o GIG, né, o Galeão, o preço é muito parecido, tá? Ou um outro sweet spot, por exemplo, a Latam tem o sweet spot de destino.
que é Santiago. Então, quando a gente vai pesquisar Santiago, geralmente, se eu pesquisar saindo de Vitória, se eu pesquisar saindo de Salvador, se eu pesquisar saindo de Recife, se eu pesquisar saindo de São Paulo, vai ser basicamente o mesmo preço, por mais que eles façam mais um voo ali dentro. Por quê? Porque essa companhia aérea tem o hub ali, então é um lugar, né? É um. Ai, vocês estão vendo aqui? Não. É um lugar que ela faz mais voos ali. Deixa eu ver aqui até se eu voar, não vou conseguir acessar. E esse navegador aqui também tá sem login e senha para eu poder mostrar, mas pelo site aéreo dava para ver também. Você selecionava a companhia aérea, ele já te mostrava os principais pontos daquela companhia aérea, tá? Mas depois, vou até anotar aqui, eu vou colocar esses prints, tá? Por companhia aérea. Prints por companhia aérea. E aí vocês vão entender melhor, tá? Vocês vão entender essa questão do hub. Que, por exemplo, é Campinas. Campinas é basicamente, tem voo da Gol, tem voo da Latam, mas quem realmente mantém aquele aeroporto é a Azul, tá? Então, geralmente, voos saindo dali com a Azul serão voos mais baratos. Mesma coisa Recife, Recife é Azul. Então, chega voo da Latam, chega voo da Gol, chega, mas a maior quantidade de voos que chega lá são voos da Azul. Então, basicamente, os voos da Azul chegando ou saindo de lá serão mais baratos, tá? Então, isso a gente consegue ver através dessa função, que depois eu vou colocar aqui os prints, tá? Da Azul, Deixa eu botar aqui. Azul, Gol e Latam, tá? Vai ser os prints que eu vou colocar. Daí, eu chego no próximo passo, que é de fato, eu já entendi origem e destino, decidi mesmo que eu quero ir, por exemplo, decidi que eu não quero ir para Recife, não, eu quero realmente ir para Maceió, é o meu objetivo ficar em Maceió, e é isso, entendeu? Eu trabalho para isso e eu quero fazer isso aí. Então, a gente vai usar o Google Flights, Google Flights, para fazer essa pesquisa. Compartilhar aqui a tela para vocês. Então, o que, que o Google Flights tem de muito legal? Isso daqui não é só para passagem, eu vou deixar ele de volta. Não é só para passagem não é só para fazer essa estratégia de milhas, mas realmente para procurar em dinheiro também, tá? Então, aqui eu vou colocar saindo de Vitória para Maceió. É o meu desejo fazer isso, tá? Daí, para quem tiver data, dá para colocar a data. Aqui, deixa eu colocar aqui, a gente consegue aqui embaixo ir regulando, ó, eu quero uma viagem outro dia, 7 dias, 6 dias, até isso vai mexer na estrutura da passagem, tá? E aí, olha que interessante, quando a gente abre aqui o calendário, ó aqui, ó, passagens nas quartas-feiras são mais baratas, ó, aqui no dia 7 é uma quinta, mas também tá mais barato. Então, geralmente, passagens na terça, na quarta e na quinta são passagens que têm um custo, um valor mais em conta, tá? Então, eu posso ir passando de mês a mês aqui, vocês vão ver que vai seguindo um padrão. Terça, quarta e quinta é onde tem as maiores disponibilidades de menores preços, beleza? Então, eu vou pegar aqui que eu quero em outubro, tá? E, ó, isso aqui acontece muito. Olha isso daqui. Se eu vou num dia e voltar no outro, 459 é a volta. Mas eu quero voltar na outra semana. Então, a ida em um dia e a volta no outro, de 7 dias, geralmente, são as passagens mais baratas também, tá? Essa configuração, ela é uma boa. Vamos colocar aqui em pesquisar. E aí, olha só que legal que tem o Google Flights, e é o que a gente está fazendo lá no aplicativo, que é a gente conseguir ver o histórico de preço, tá? Então, aqui, ó, ele está falando 1.176 é um preço normal. Então, não está barato e também não está caro. Mas o ideal de comprar e de volta é por menos de R$ 920, tá? Então, se a gente quisesse fazer essa conta ao contrário, para milheiro, basta eu saber, né,
o valor das milhas, mas, por exemplo, a Smiles, se eu estivesse voando com a Gol e quisesse emitir essa passagem pela Smiles, eu pegaria 920 dividido por um milheiro, mais ou menos uns R$ 15. Significa que essa passagem de volta ela deveria custar cerca de 61 mil milhas, tá? Uma passagem excelente. Então, essa também é uma forma de vocês descobrirem um preço ideal da sua passagem, tá? Isso daqui deu para entender? Vou até anotar aqui. Deixa eu botar aqui. Comentem aí, se deu para entender. Não deu para entender? Ô, gente, fala comigo. Não entendi, tá bom. Beleza. Deixa eu compartilhar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Eu tô fazendo Vitória para Maceió, beleza? E aí eu coloquei, beleza. Tenta fazer que isso é legal, isso ajuda bastante. Eu tô fazendo aqui uma origem e destino, certo? E eu coloquei uma data aleatoríssima, tá? Que não é o melhor preço. Só que aí o que eu fiz? Que tem aqui no Google Flights que é muito legal? Eu consigo vir aqui embaixo, nessa parte aqui de ver calendário de preços, né? Ver histórico do preço. E aqui ele me fala o que é esse preço? Ele tá bom, ele tá ruim, ele tá. O que ele tá? E aqui no canto ele já fala, ó, de 920 a 1.550 é um preço razoável. Se você conseguir por menos de 920 de volta, caraca, você é o cara, entendeu? Se você pagar mais de 1.550, poxa, pagou um pouquinho caro nessa passagem. Só que a gente trabalha com milhas, não é só não é dinheiro, né? Então a gente faz o preço para descobrir quantas mil milhas seria o ideal. Então, eu pego aqui esses R$ 920 e divido pelo milheiro. Então, 920, vamos supor 10 maios, R$ 920. Se eu divido pelo milheiro, né, que é mais ou menos uns R$ 15, eu vou encontrar 61. Isso significa que 61 é 61 mil milhas eu precisaria para comprar ida e volta. Beleza, vou te mostrar aqui na prática, então, dentro aqui do site da Smiles, tá? Que aí a gente vai entender certinho. Ó, tô aqui no site da Smiles. Eu vou pegar exatamente a data que eu coloquei aqui. Então, Vitória Maceió, 15 a 22. VIX Maceió, do dia 15 de outubro ao dia 22, tá? Semana de feriado. Vou colocar para buscar. Aí, o que vai acontecer aqui? É como se a gente estivesse falando assim, será que vale a pena pagar em dinheiro ou será que vale a pena pagar em milhas? Sabe quando surge aquela dúvida? A gente vai fazer a mesma coisa aqui. A gente vai tirar, tipo, prova real, mais ou menos isso, sabe? Vamos lá, se esse computador ajudar. Então, vamos lá. Primeira forma de entender se vale a pena. Usar o aplicativo para ver a média de milhas. Beleza? Essa é a primeira forma. Lá a gente já vai entender mais ou menos qual que seria um preço muito bom. A outra forma é você pegar nas datas, porque no aplicativo são datas que são da ação promocional, são da liberação de calendário. Só que a maioria de nós vai viajar de acordo com uma data, a gente tem preferência por uma data. Não é todo mundo que vai ter aquela disponibilidade de data. Então, a gente vai olhar de acordo com as datas. Então, para descobrir se está barato ou caro essa passagem em milhas, a gente vai comparar em dinheiro, tá? E lembrando que outra coisa muito interessante que acontece aqui, ó, é que ele já me dá até o gráfico.
Há 10 dias ele bateu até R$ 1.600, há 8 dias atrás. Ó, esse gráfico aqui mostra certinho o que eu falei para vocês, olha só, ele mostra, ó, ele estava 1.200 a passagem, caiu para 873, gente, a mesma passagem que hoje está 1.176. Aí depois ela subiu para 965, caiu de novo, 909. Aí ela subiu para 1.100, ela caiu para 960. Aí um dia aqui, ó, 15 dias atrás, foi 1.470. Tá vendo? Então, essa passagem, ela vai flutuar muito de preço. Em algumas situações, tá? A gente consegue, o que é mais difícil da gente fazer, né? Porque são muitas origens e destinos, mas a gente conseguiria. Ah, tá. Perdão. Perdão. Aqui, ó. Esse calendário aqui, ó. Ela estava 1.300, ela caiu para 877, tá vendo? Esse calendário aqui que eu expliquei para vocês. Se é do seu interesse, muito do seu interesse, conseguir o melhor preço dessa passagem, o que você vai fazer é monitorar. E você vai conseguir aqui, de acordo com esses preços, também colocar um alerta, tá? Porque dá para fazer um alerta de acordo com quando bater aquele preço, tá? Aqui a gente está vendo de acordo com o histórico dele. Então, ele foi até 877. Mas eu posso vir aqui também e colocar qualquer data. Deixa eu ver. Enviaremos e-mails quando os preços do trajeto estiverem mais baixos, tá? Deixa eu ver aqui no calendário. Depois eu explico para vocês. Mas essa questão aqui do calendário é basicamente eles fazerem assim, onde está o melhor preço, ó. Então, seria aí dia 18 e voltar dia 21. E não o que a gente está querendo fazer aqui. Mas beleza. Queria mostrar isso aqui na prática, que é bem legal. Quando a gente vai aqui para dentro da Smiles, a gente vai encontrar a passagem. Vou selecionar essa daqui mesmo, que lá geralmente eles pegam também a de menor preço em cima. 39 mil na ida, 35 mil na volta. Tá vendo que aqui do lado tem até 27? Tá? Então, vou colocar essa daqui de 35. Então, se eu quisesse encontrar a melhor passagem, eu iria um dia depois e voltaria um dia depois. Porque a ida estava dando 35, um dia depois, mas a gente selecionou a de 39. E a volta, 7 dias depois, lembra que eu falei? Que geralmente dá esse match. 7 dias depois, ficaria 27.500, que é bem menos do que os 35, né? Beleza, confirmo aqui, ó. Aí a gente vai chegar numa conclusão. Então, ida e volta tá dando 74.500, tá? Para essas mesmas datas. Então, como que eu vou fazer essa conta? Hoje, até apareceu um cupom para mim, depois se vocês quiserem comprar milhas da Smiles e estiverem precisando, apareceu para mim um cupom de 77% de desconto, tá? Então, isso significa que o milheiro da Smiles sai mais ou menos a uns R$ 15, tá? Então, 74. Agora ao contrário. Oh, Deus. Ai, desculpa, gente. Me desculpa. Tantos anos, uma hora eu aprendo. Beleza. Peguei 74.500. Sim, deixa eu até voltar aqui. Onde que eu falei que eu tinha visto 27? Ai, Deus, ele voltou tudo. Vamos lá, rapidinho. Beleza. Tira aqui, inclui hotéis. Beleza. Ai, ai. Ó, o que eu tava falando, tá vendo aqui no calendário aqui em cima, ó? Ele tá mostrando, ó, 39.500 no dia 15 e no dia 16 tá 35. Então, se eu quisesse dar uma economizadinha, poderia fazer no dia 16 por 35 mil milhas. Mas eu vou seguir exatamente o que tá lá no Fly Connections, tá? Para poder trazer um resultado assim ideal. E aqui o que eu tinha mostrado também
seria esse daqui, ó. No dia 22, tá 35 mil, mas no dia seguinte estaria 27.500, tá? Então, eu vou pegar aqui a passagem, e aí a gente agora vai fazer a conta em cima dessa passagem, tá? Então, qual é a conta que a gente vai fazer? A gente vai pegar os 74.500. Eu não vou pegar o 82.100, porque geralmente é melhor pagar essa taxa em dinheiro aqui em cima, ó. Tá vendo que tem a opção ou com milhas, pagando 7.600, ou em dinheiro, pagando 100,80. Geralmente é melhor pagar no dinheiro. A não ser que você fale assim, gente, eu não quero gastar nada nessa passagem. Eu já fiz isso, tá? Não vou julgar. Eu falei, não tô a fim de gastar nada nessa passagem, vou pagar isso aí com milhas também. E aí eu paguei com milhas. Mas quando você paga com milhas, você perde o direito ao seguro viagem, tá? Então, o ideal é pagar as taxas em dinheiro para você ter o seguro viagem. Beleza, então eu vou considerar só esse valor aqui, ó. Aqui, ó, de 74.500, tá? Mais 100 reais. Então, 74.500. O milheiro que eu falei, que eu conseguia comprar agora há pouco, tava dando mais ou menos uns 15 reais. Então, 74,5 vezes 15 reais dá 1.117. Peraí, deixa eu adicionar aqui até o exemplo dessa passagem aqui, ó. Em milhas, smiles. Depois eu vou botar o print aqui para vocês também. 1.117,50 mais 100 reais e 80 centavos de taxas, tá? Então, quer dizer que o total mais 100,80 ficou 218,30, tá? Aí a gente volta aqui no Fly Connections para ver. Ó, então quer dizer, pagando em milhas, tá, comprando o milheiro a 15 reais, a passagem em dinheiro. Ah, não, aqui, ó, essa passagem aqui, ó. A passagem em dinheiro com a Gol tá 1.319. E com milhas, mesmo eu comprando a passagem, está 1.218. Então, quer dizer, a passagem com essa simulação aqui, nesse dia, a passagem está fazendo sentido eu pagar com milhas. Porém, não é o menor preço, tá? Porque o menor preço é, aqui no histórico, ele está me falando que a média é 920. Então, para ser o menor preço, se eu pego 920 aqui, vou anotar aqui, ó, menor preço no Google Flights é 920, que seria igual que 920 dividido por 15 reais o milheiro da Smiles, a gente chegaria, deixa eu botar aqui de novo, 920 dividido por 15 reais. Seria 61 mil milhas ida e volta. Esse seria o preço ideal, tá? Que a gente pagaria nessa passagem. Agora deu para entender ou eu confundi mais ainda? Tem o preço que custa, que é aquele ali, que está de acordo, ele está até menor do que pagando em dinheiro, então ele é bom, mas ele poderia ser muito melhor se fosse 61 mil milhas ida e volta. Aí, o que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui, se as datas fizerem sentido, né? Se for umas férias, a gente volta aqui no site da Smiles e altera aqui lá para o dia 16 e para o dia 23, a ida e volta, porque aí vai ficar bem menor. Lembrando que essa ida e volta aqui, ó, tinha dado 74.500, e o ideal, né, o menor preço, seria 61.
Ah, oh Deus. Aí, ó, 35 na ida. Ó, ele até, quando era... Lembra que aqui, quando a gente foi mostrar a passagem que estava 27.500, aquilo ali é uma passagem fantasma, ela estava custando aquilo, só que, porque como funciona o sistema da Smiles? Eles pegam o menor preço com a lembrança das últimas 24 horas, tá? Então, ele chegou naquele preço, naquele preço lá, de acordo com essa memória. Agora que a gente está fazendo essa busca aqui, ele atualiza a memória e traz esse preço novo. Então, 34.500. Então, nem vou conseguir, porque vai dar mais ou menos o mesmo preço, tá? Aí, se eu tenho, de novo, datas. Então, por exemplo, qual que seria a prática aqui? Seria eu ficar monitorando essa mesma passagem até ela chegar em cerca de 61, 65 mil milhas e de volta, tá? Seria mais ou menos essa prática, porque a gente já viu que nos últimos, 60 dias, 2 meses, esse foi o menor preço, foi um preço parecido com esse, sabe? Então, o que a gente vai monitorar vai ser esse preço médio para essas datas. Se for para outra data, gente, vai mudar, porque é isso, as datas mudam, tá? Então, aqui também ele faz essa memória de datas aqui, ó. Se eu fosse viajar aqui, de uma viagem de 7 dias, entre o dia 27 e o dia 3 seria um pouco menor. Então, ele ajuda a fazer essa lembrança também. Outra forma que eu poderia usar aqui seria, deixa eu ver aqui, eu colocaria no mapa, aqui, ó, no explorar. Deixa eu ver aqui se eu consigo tirar as datas, redefinir, aí data, e aí eu mudo aqui, ó, a datas flexíveis, beleza, aí eu coloco todos, tá, deixo marcado todos, e deixo, essa viagem é de uma semana, e aí eu venho aqui e boto Maceió. E aí a gente vai entender o menor preço também. E aí, entenda, o menor preço, ele também, nesse mapa aqui, ele está de acordo com a minha pesquisa de hoje, tá bom? Minha pesquisa de hoje. Então, ele me falou aqui que o menor preço é com a Latam, 1.108. É o menor preço no dia de hoje, tá? Então, se eu quiser voar, né, se quiser comprar minha passagem hoje, esse é o menor preço. Mas eu já vi que o menor preço pode ser até R$ 920, tá? Agora deu para entender? Outra forma também que a gente teria de ver isso seria através do Skyscanner, tá? O Skyscanner deixa você pesquisar também datas flexíveis e aí ele te fala o menor preço ali de acordo com o calendário. Mas seria mais ou menos isso. E aí, na prática aqui para vocês, tá vendo que Maceió, uma média de 1.108. E se eu colocar aqui, então, Recife, né? Como eu tinha falado lá para vocês. Vamos ver o que muda. Ó, a passagem cai R$ 200, tá? Mas essa passagem aqui pode ser até bem menor, tá? Eu já emiti passagem para cliente por R$ 600. Então, basicamente isso. A gente consegue, vai diminuindo até 705, mas R$ 600 e de volta estaria um bom preço. Aí, de novo, a gente faz as contas ao contrário. Mas como esse destino é um sweet spot, geralmente, se a gente faz o valor ao contrário, a gente vai encontrar um preço muito abaixo. É um preço que você vai ficar, meu Deus do céu, como que na companhia aérea está esse preço? Eu lembro que eu tive um casal que eu emiti para eles irem para Recife, e aí, quando eu estava olhando, estava mais ou menos uns 2.800 o casal, tá? Então, mais ou menos 1.400, isso direto na companhia aérea. Quando eu fui olhar em milhas,
estava dando R$ 1.000 e de volta os dois. Então, estava 2.400 na companhia, 2.800 na companhia aérea, eu vendi para eles por 2.400. E eles ficaram super felizes, entendeu? Então, de 800 a 2.400, eu tive um bom lucro. Mas foi uma passagem, sim, muito fora da curva também, né? Geralmente acontece isso. Deixa eu fazer uma continha aqui. Mas, ó, uma passagem só para vocês entenderem, essa passagem, que é uma passagem sweet spot, assim, saindo daqui de Vitória, é uma passagem que custa em média de 14 mil milhas. Que se eu converto isso em dinheiro, dá mais ou menos uns R$ 210 a passagem. E de volta, R$ 420 e de volta. Só que essa passagem aqui na Azul, ó, ela tá custando 705. Então, tá vendo que é quase o dobro? Então, como que você vai reconhecer um sweet spot também? Fazendo isso daqui, fazendo essa comparação, olhando, fazendo essa continha que eu ensinei, né? Da passagem em milhas, convertendo ela em dinheiro, e a passagem em dinheiro em si. Se ela for muito diferente, muito destoante o preço, não for tipo, R$ 50, R$ 100, R$ 200 de diferença, mas ser, por exemplo, 400, R$ 500, isso significa que aquela passagem também é um sweet spot, que é uma passagem realmente bem diferente em milhas, tá bom? Isso acontece. E aí, no final, eu coloquei ali sobre como que a gente faz essas buscas, né? Nos programas para encontrar o menor preço. A Smiles, ela tem... deixa eu botar aqui, ó. A Smiles, ela tem o calendário, né? Como eu mostrei para vocês. Então, isso daqui ajuda muito. Eu consigo vir aqui nesse cantinho e pegar o calendário, tá? Esse calendário, ele geralmente, ele funciona bem. Então, datinhas em amarelo, geralmente está mais caro. Mas, lembrando de novo, gente, eu quero que vocês gravem muito isso. É hoje, é agora, é a minha pesquisa de agora. Pode ser que a gente entre daqui 2 horas e esteja totalmente diferente, tá bom? Isso depende muito da pesquisa, do momento que você está naquele momento ali. Por isso que o Google Flights vai ser um aliado e tanto, porque ele tem aquele gráfico, e aquele gráfico é que vai mostrar a realidade do que está acontecendo naquele momento. Se essa passagem está no pico ou se a passagem está na baixa, entende? Então, usar o Google Flights vai fazer uma diferença danada na hora de emitir essas passagens nacionais, tá? Então, na Smiles não tem muito o que fazer, é ficar realmente acompanhando aqui. E para quem tem o aplicativo, a Smiles tem um radar, tá? O meu aplicativo da Smiles, eles falam que chega a notificação. No meu não chega, tá? Já chegou no preço menor e ele não chegou a notificação. Mas o que que eu faço de praxe? Eu fico olhando lá dentro do radar da Smiles, beleza? Então, eu entro sempre no meu aplicativo, entro no radar da Smiles e fico observando ali. Sobre a Azul. Como que eu faço buscas, então, na Azul? A Azul, ela tem essa página aqui, tá? Que se chama Melhores Ofertas Azul. Eu ainda gostaria que as outras fizessem a mesma coisa, porque é Mara, né? Então, eu consigo vir aqui em ofertas em pontos, ele vai lá para baixo, e aí eu consigo falar, o exemplo prático, como eu estou falando bastante aqui, Vitória, Recife. Aí ele já vai mudar. Olha aqui, gente, 6 mil milhas. 6 mil milhas para ir para Recife. Eu estou falando uma passagem de 14, tá? 6. 12. Tá vendo? Só que, tá vendo que 6 mil milhas não é o padrão? 6 mil milhas é a exceção? Porque o padrão aqui, ó, se eu colocar e ver mais, é cerca de 12, 14, 16, 12, 14, 16, essa média. Esse aqui de baixo a gente vai ignorar. Eu vou colocar aqui, ó, o preço. O preço em pontos é o preço máximo. Então, eu quero que ele me mostre todas as datas que eles têm de até 14 mil milhas. Então, ó, essas são as datas que eles têm de até 14 mil milhas. Eu tô mais boazinha hoje, vou colocar 16. Mesma coisa, ele já vai aparecer também as datas
com o de acordo, com até 16, tá vendo? Então, é um jeito de usar o site da Azul muito bom. A Azul, o que eu poderia falar para vocês de aconselhamento, assim, sobre a Azul? A Azul, ela, às vezes a gente se assusta, a gente fala, gente, a passagem está muito alta na Azul, mas é porque as pessoas que usam, geralmente não sabem esses spots, né? Esses melhores lugares. Como que você sabe esses melhores lugares? É realmente fazendo a pesquisa lá no Google Flights para saber origem e destino, né? Eu vou deixar também o print, como eu falei para vocês, que vocês vão conseguir enxergar melhor no mapa aonde que essa companhia aérea atua mais, sabe? Mas isso vai fazer toda a diferença. E a Azul, eu já entendi que a Azul é aguardar. Aguardar, porque aí ela faz esse preço aqui menor. Mas por que que esse preço aqui está muito distoante também? Porque nós estamos no dia 25 de junho e essa passagem é para o dia 6/7. E a Azul, ela cobra uma taxa de emissão quando tem menos de 60 dias nas contas que não são diamante, né? Então, eu vou emitir minha passagem para voar daqui 60 dias, para voar daqui 59 dias, eu vou pagar uma taxa. É para eu voar daqui 61 dias, ele não cobra essa taxa, tá? Então, só observa essa questão de datas, beleza? Ó, aqui a maioria deles está mais ou menos nessa situação, tá vendo? Essa daqui não tá, ó, dia 19/2. Ai, Aldrin, mas só tem essa data? Gente, isso aqui é como eu falei, tem que entrar sempre, tem que olhar sempre que vai aparecendo aqui de acordo com o que você quer. Outra forma que eu posso usar aqui também, deixa eu ver aqui, é aqui mesmo ainda. Eu consigo vir aqui, apagar, e não vou colocar minha origem, vou colocar só o destino, que é a hora, que é Paris. Aí ele já vai me aparecer, ó, todas as origens, que geralmente é Campinas, né, porque esse é o voo. E aí, tá vendo que, olha só, gente, tá 100 mil milhas, tá vendo? 100 mil milhas para ir para Paris com a Azul. Aí você fala, meu Deus, mas a Azul não tem passagens boas. Tem sim, basta a gente ter, né, paciência para poder fazer as emissões. Mas todas essas daqui, ó, estão caindo na mesma situação de 100 mil milhas. Existe uma taxa aqui para poder fazer essa emissão, de ser em cima da hora, né, mas em cima da hora. Mas ainda assim compensaria fazer emissão com eles. Beleza? Então eu posso colocar aqui também, eu quero passagem só até 100 mil milhas aqui. Ó, aí apareceu todas as datas que tem 100 mil milhas. Outra coisa que eu poderia fazer, tiro o aeroporto, então de origem quanto de destino, e vou botar assim, eu quero passagem só até 4 mil milhas. Vamos ver se tem. Aí ele vai aparecer, ó, Belo Horizonte para São Paulo, Campinas para São Paulo, ó, Rio para São Paulo para o Rio, tá vendo? Curitiba para Porto Alegre. Então, tem passagens mais baratas. Eu moro em Vitória. Ele pode aqui aparecer, não tem. Tem, ó, uma Vitória para Belo Horizonte, 4 mil milhas. Tá vendo? Então, esse é um jeito de usar. Se você tem milhas na Azul e quer usar essas milhas da Azul, você tem que ficar observando aqui. Esse vai ser seu melhor amigo, beleza? Agora, sobre a Latam. Deixa eu até compartilhar aqui a tela. Falando nisso, gente, está tendo transferência bonificada para a Latam, tá? Da Livelo, hoje é o último dia, beleza? Então, se você não quer perder, por gentileza, faça a sua transferência. Como funciona aqui na Latam? Um jeito melhor de usar é realmente descubra as melhores ofertas. Qual é o grande problema da Latam? A Latam ela não tem nenhum buscador que ajude a gente a fazer pesquisas dentro do site dela. Ela não tem um calendário, né? Igual, por exemplo, a Smiles tem. Ela não tem um site de busca de ofertas, né? O que ela tem é isso daqui, que é um fake de busca de ofertas, porque é muito ruim, tá? Mas, mesmo assim, a gente consegue usar alguma coisa. Por exemplo, ó, São Paulo, Campinas para Brasília, tem passagens a partir de 1.692 mil milhas.
E aqui não existe nenhuma outra taxa embutida, nem nada disso. Ó, Ribeirão para São Paulo, 5.000 milhas, é um preço excelente. Enfim, eu consigo ir fazendo uma utilização aqui melhor. Aqui embaixo é de fato para procurar os voos, tá? E aqui em cima eu consigo fazer alguns filtros. Por isso que eu falo que ele não é tão bom assim, porque eu não consigo, por exemplo, lá, igual no outro, eu coloquei, minha origem é Vitória. E aqui, eu até consigo colocar, mas provavelmente vai aparecer nada. Deixa eu ver. Aqui, Vitória. Ali até apareceu alguma coisa, mas, por exemplo, esse aqui é uma passagem cara. Ele não aparece assim, nossas melhores ofertas. Ele aparece passagens assim, por exemplo, como que eu vou pagar 66 mil milhas para ir de Vitória para Brasília, gente? Ah, meu Deus, gente. Agora tá aparecendo. Desculpa, meu pai amado. Essa página eu vou voltar aqui para vocês, tá? Ela fica embaixo da busca de passagens. Ó, vocês vão entrar nessa página aqui, né, que é de buscar passagens. E aí, ai Deus, peraí, eu tenho que clicar no site da Latam mesmo. É que ele fez login. Ele tá no site da própria Latam. É Latam PES mesmo. Aí, esse é o site da Latam PES mesmo. Aí a gente vai aqui embaixo, ó, descubra as melhores ofertas, tá? Aí eu venho aqui, e aí ele vai aparecer conforme eu estava falando para vocês, tá? Aqui ele realmente aparecem passagens boas aqui na tela inicial, mas quando a gente vai fazer ali os filtros, ele para de aparecer passagens legais, e aí começa a aparecer passagens que não são boas. Destinos, deixa eu ver aqui, ó, a gente consegue limpar, tirar os nacionais, e aí a gente coloca, por exemplo, esse aqui pelo menos é bom. Eu quero ir para... Não, aqui não. Não. Eu quero ir para a Europa. Que talvez seja o interesse de vocês. Quero ir para a Europa. Coloco para filtrar, aí ele vai aparecer. Não, gente, tá aparecendo. Não tá aparecendo? Essa daqui? Agora tá aparecendo? Foi, né? Tá mexendo a tela. Acho que travou, sei lá. Hum, beleza. Então, quando eu venho aqui, é o site da própria Latam PES, né? Vou lá embaixo, vai aparecer melhores oportunidades. E aí, aqui, a gente consegue usar esses filtros aqui, tá vendo? Aqui em cima. A gente consegue utilizar esses filtros. Daí, só que olha só, eu trabalhando com milhas, eu já sei que, por exemplo, para ir para Roma tem oportunidade por menos de 100 mil milhas e de volta, saindo de São Paulo. Para Madrid, a mesma coisa. Então, eles colocam aqui, eu não sei nem por quê, para falar a verdade. Mas, quando você utiliza a tela inicial, ela cruazinha, aqui, ó, com todos os destinos, sem nada, sem filtro de nada, essa página aqui, sim, tem boas promoções, que é a página inicial. Mas quando você vai lá e coloca os filtros, nossa, não sobra nada legal, fica tudo ruim. Mas, para quem quer fazer nacional, por exemplo, aqui vai aparecer algumas passagens assim. Ok, por exemplo, Salvador, Fortaleza. Aqui, Rio, São Paulo, mas em Premium Economy. Não muda tanta coisa assim, mas talvez faça sentido, né, para ter bagagem despachada, essas coisas. Ao invés de pagar R$ 300, 160 reais, você compra uma passagem um pouquinho mais cara em Premium Economy e consegue despachar. Ó, Porto Seguro, saindo de Porto Seguro para São Paulo, 2.000 milhas em Premium Economy, é um pouco bom, tá? Então, aqui a gente conseguiria usar essa tela inicial, sem fazer nenhum filtro ali em cima, para ver o que, que tem de interessante, tá? Ou uma coisa que a gente vai realmente usar aí para qualquer uma dessas, para encontrar o melhor preço. De novo, gente,
o Google Flights, tá? Então, essa aula aqui foi só sobre voos nacionais. Eu vou colocar alguns prints e terminar de fazer as anotações aqui, mas vocês têm dúvidas? Gostaria de fazer alguma pergunta sobre o que eu falei aqui? Às vezes a pessoa vem para aula e ela fala assim, nossa, ela vai mostrar um negócio muito extraordinário, mas, gente, é o arroz com feijão, é o básico que funciona, porque existem sim algumas ferramentas já que a gente consegue usar, todas elas pagas, para ter um melhor retorno, né, uma melhor resposta. E aí, o que vai funcionar mesmo é você saber usar o básico. Então, por exemplo, o site da Latam, você entra lá, você começa a botar os filtros, só aparece passagem ruim, mas é por causa dos filtros. Se você usar ali na base inicial, vai dar certo, você vai conseguir boas passagens. A Azul, mesma coisa, você não vai lá e vai pesquisar a origem e destino lá no site deles e vai aparecer uma passagem boa. Você tem que usar esse outro site. E, enfim, usar o Google Flights é muito bom. Depois a gente vai fazer uma aula só sobre internacional, que aí é onde o bicho pega. Daí eu posso até separar essa aula assim, é uma só sobre disponibilidade de passagem, outra só sobre a busca da passagem, sabe? Aí eu vou conseguir ajudar melhor, porque é um assunto muito extenso. Aí quando a pessoa vem para aula, ela fala: Meu Deus do céu, é um bicho de sete cabeças, mas não é. É só entender o passo a passo, sabe? Tem que estar esse passo a passo bem feito na mente. Dúvidas, gente? Deixa eu ver aqui se vocês falaram. Agora sim, agora sim. O print, não, o print eu vou colocar nesse arquivinho que tá na tela, e aí depois eu vou mandar para vocês. Hum, Antigamente eu ouvi muito falar que voos ocorrem de madrugada, costumam ser mais baratos. Você, com sua experiência, já notou se isso é verídico? É sim, é verídico. Por quê? Por que que é verídico? Porque, gente, quem que quer viajar de madrugada? Pelo amor de Deus, ninguém quer sair de casa, acordar 3 horas da manhã para ir viajar, não. Estou desde janeiro querendo uma passagem para julho, Rio São Luís. Ainda não consegui comprar e teria que comprar de qualquer jeito. Hum, Lu, eu acho que esse. Ah, não, a gente fez para Maceió, né? Mas tenta fazer esse passo a passo e depois fala lá no grupo se deu certo, tá bom? Tenta ver o calendário, como que ficou, sabe aquele gráfico de preços? Tenta ver o gráfico de preços, tá? Como que tá, para a gente ver se dá para esperar, se não. E aí, de qualquer forma, já ativa o lembrete, tá? Gente, ninguém tem dúvida, então eu vou avisar, tá bom? Boa noite, fiquem com Deus, até a próxima. E aí, eu vou mandar esse materialzinho lá no grupo, tá bom? Beijo, viu? Boa noite. É alta temporada, julho é complicado, é alta temporada. E São Luís é realmente alta temporada, é alta da alta. É mais complicado mesmo. Tchau, gente. Boa noite, viu?